Bom, queridos irmãos e aqueles que me acompanham no YouTube ou no Google+, na página Google+, estamos aqui continuando mais um vídeo sobre as epístolas de Barnabé, né? Nós demoramos um pouco para continuarmos, porque nós estamos estudando um pouco mais essa epístola, né? Para que possamos estar passando entendimento para os irmãos daquilo que é o mais correto, né? Não dos nossos achismos, mas dos conhecimentos que nós vamos adquirindo ao longo de nossa caminhada rumo aos estudos das Escrituras. Bom, então nós paramos no capítulo 3 da Epístola de Barnabé, que começa o seguinte: é preciso, portanto, que examinemos com grande atenção a situação presente para procurar o que nos pode salvar. Fujamos, pois, radicalmente de todas as obras iníquas, para que as obras iníquas jamais se apoderem de nós. Odiemos o erro do mundo presente, para que sejamos amados no mundo futuro. Não demos a nossa alma à liberdade, de modo que ela não tenha poder de correr com os maus e pecadores, a fim de que não nos tornemos semelhantes a eles. Eu percebo que essa primeira exortação, Barnabé nos fala principalmente, né, do que hoje nós temos a doutrina da graça, que somente você crendo no Salvador é bastante, você não precisa fazer nenhuma obra. Eu não estou falando aqui das obras da lei de Moisés, não, é claro, a lei mosaica serviu para aquele tempo, hoje não serve mais. Nós estamos numa nova aliança, um novo concerto após a morte do Messias. Não estou falando disso. Eu estou falando que não adianta nada você crer no Messias e ainda praticar obras de iniquidade, obras de impiedade, né? Ficar adorando outros deuses, odiando o vosso irmão, não praticando o amor e a caridade que o Messias nos disse que essa é a verdadeira lei. A lei e os profetas está resumido no amor ao próximo. Tiago, na sua epístola, fala que a verdadeira religião é a caridade, você ajudar o órfão, viúvo, necessitado, né? É não falar mal do próximo. Então não adianta nada eu somente crer se eu não fazer obras que mostram que realmente eu sou um discípulo do Messias. Como diz o Messias, pelo fruto nós conhecemos a árvore. Como diz o Messias em Lucas, vós que dizem Senhor, Senhor, porque não façais aquilo que eu não faço, aquilo que eu mando, né? Nós temos que fazer sim aquilo que o Messias nos manda, tá? Que é amar ao próximo, amar todas as pessoas, o perdão às ofensas, ok? Então não adianta nada nós somente crermos e ainda continuarmos com as obras da iniquidade. Mais adiante ele fala: o máximo do escândalo se aproxima, conforme está escrito, como diz Enoque. Aqui ele está se referindo ao livro de Enoque, um livro que hoje é apócrifo, mas foi aceito tanto pelos judeus, ou seja, pelos Yahudins, quanto pela Igreja Católica, só que depois foi abandonado, tá, ok? Pelo um concílio. Se não me engano, até o século V eles ainda acreditaram no livro de Enoque, né? A gente observa que Santo Agostinho, bispo de Hipona, falava sobre o livro de Enoque. O livro de Enoque está nas cartas de Pedro, nas cartas de Judas. Aqui ele fala do livro de Enoque no capítulo 89 do livro de Enoque. Com efeito, por isso que o Pai abreviou os tempos e os dias, a fim de que seu amado chegue mais depressa à herança. Assim diz o profeta: 10 reis reinarão sobre a terra, e depois disso surgirá um pequeno rei que humilhará 3 reis de uma só vez. Sobre isso, Daniel diz algo semelhante: vi a 4ª besta, maligna, forte e mais terrível do que todas as bestas do mar. Delas brotavam 10 chifres, e desses saiu um pequeno chifre, como um broto. Este de uma só vez humilhou 3 chifres grandes. Deveis, portanto, compreender, né? Isso você observa além do livro de Enoque, como eu falei, no livro de Daniel,
no seu capítulo 7, versículo de 7 a 8, também no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 19 a 28, e em Apocalipse, capítulo 13, versículos 1, né? Sobre isso, eu recomendo, sobre essa passagem, eu recomendo que todos os irmãos possam assistir, tem no meu canal e em outros canais também, um vídeo muito interessante chamado A Mulher Sentada na Besta. Resumidamente, onde ele fala que esse quarta besta é o Império Romano, né? Que hoje, que ele não foi conquistado, o Império Romano foi o último império que não foi conquistado, que hoje o Império Romano, ele ainda comanda a humanidade através do Vaticano, né? E que esses reis, esses 10 reis, na verdade, eram o quê? São os 10 papas, os 10 últimos papas agora, né? Desde quando o Vaticano se tornou realmente um país, que até então o Vaticano não era um país, mas desde o momento que o Vaticano se tornou país, então o Papa não é somente um líder espiritual da Igreja Católica, mas um rei. Ele é considerado um rei, né? Porque o Vaticano ele é um país, né? Há pouco tempo ele se tornou um país. Ele era somente um bairro um território de Roma, agora ele é realmente um país. Então, ok, pessoal, nesse vídeo, a mulher sentada na besta, que tem no meu canal, fala tudo sobre isso. Então eu recomendo os irmãos ler e assistir, né, esse documentário. Mais pra frente ele fala: além disso, peço-vos insistentemente, eu que sou um de vós e vos amo a todos e a cada um em particular, mais do que a mim mesmo. Tomai cuidado para não ficardes como certas pessoas que acumulam pecado, dizendo que a aliança está garantida para nós. Claro que era nossa, que ela é nossa. Eles, os judeus, os yahudins, a perderam definitivamente, embora Moisés já a tivesse recebido. De fato, a Escritura diz: Moisés jejuou na montanha durante 40 dias e 40 noites, e depois recebeu do Pai a aliança, as tábuas de pedras escritas pelo dedo da mão do Pai. Eles, porém, a perderam por se terem voltado para os ídolos, né? Aquela passagem onde Moisés estava descendo com as tábuas da lei, ouviu um grande alarido, né? E disseram a ele que o seu povo tinha que pegar todas as joias, todo o ouro que tinham recebido dos egípcios e tinham fundido em um bezerro de ouro, onde Arão e os demais estavam cultuando aquele bezerro como se fosse o verdadeiro Criador, né? A partir de então, nesse momento, o Pai, se vocês lerem a Escritura, o Pai diz que esse povo é um povo de coração duro, povo de dura serviço, e que ele iria deixar esse povo e só os seus anjos iriam acompanhar, né? Então eles foram entregues ao exército dos céus, aos anjos, tá? Então o Pai apartou-se deles a partir de então. Com efeito, assim disse o Pai: Moisés, Moisés, desce depressa, pois teu povo pecou, aqueles que fizeste sair da terra do Egito. Moisés compreendeu e jogou as 2 tábuas das suas mãos. A aliança deles foi rompida para que a do Messias, o amado, fosse selada em nossos corações pela esperança da fé que nele temos. Querendo escrever muitas coisas, não como mestre, mas como convém a quem ama, não deixando perder nada do que possuímos, apliquei-me a escrever como vosso humilde servidor. E sejamos atentos nesses últimos dias. Nada adiantará todo o tempo de nossa vida e de nossa fé, se agora, neste tempo de impiedade e da iminência dos escândalos, não resistirmos como convém a filhos do Criador, a fim de que as trevas não se infiltrem em nós, e às escondidas fujamos de toda vaidade e odiemos completamente as obras do mau caminho. Não vos isoleis, dobrando-vos sobre vós mesmos, como se já estivesseis justificados, mas reuni-vos para procurar juntos
o vosso bem comum. De fato, a Escritura diz: ai daqueles que se creem inteligentes e que são sábios diante de si mesmo. Tornemo-nos espirituais, tornemo-nos um templo perfeito para o Pai. Quando nos for possível, apliquemo-nos ao temor do Pai e aí combatemos para observar seus mandamentos, a fim de que nos alegremos em suas disposições. O Pai julgará o mundo com a imparcialidade. Cada um receberá segundo o que fez. Se for bom, sua justiça perecerá. Se for mal, diante dele será o salário do mal. Então, gente, não adianta. É o que Barnabé estava falando aqui. Temos muitas pessoas hoje que acreditam somente: eu creio no Messias, pronto, serei salvo. E não abandona as obras de impiedade nem iniquidade. Continua pecando, continua roubando, matando, adulterando, mentindo, não perdoando seu irmão, odiando seu irmão. Eu sei que tudo isso é difícil. Muitas vezes nós odiamos alguém, praticamos os pecados, pecamos contra o pai, contra o nosso irmão, né? Mas nós devemos deixar essas obras de iniquidade e de impiedade. Não adianta: eu sou salvo, eu conheço o nome do Messias, ou eu tenho fé no Messias, eu leio a Bíblia, as Escrituras, eu tenho o dom do entendimento, Pai, então eu não preciso fazer mais nada, eu ainda continuo pecando. Não pode isso acontecer. Temos que nos apartar do caminho do mal, apartar do caminho da impiedade e da iniquidade. Como diz aqui Barnabé, cada um receberá segundo o que fez. E é o que o Messias fala, que no último dia, no dia derradeiro, o Pai vai separar os bodes das ovelhas. E as ovelhas vão falar, e o Messias vai falar para as ovelhas: eu tive fome, me deram de comer, eu tive sede, me deram de beber, estava nu, me vestistes, e outras coisas que ele vai falar mais. Aí as ovelhas vão falar mais alto: quando o Senhor teve tudo isso, nós os assistimos, quando destes a esses pequeninos. E os bodes também ele vai falar: vais para o inferno preparado por Satã e seus anjos, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estive na prisão, não me visitaste, estive nu e não me vestiste. Aí eles vão perguntar: quando que o Senhor necessitava de tudo isso e nós não vimos? Quando deixar de fazer isso para os pequeninos. Então, gente, não adianta, não é só fé não. Como diz na epístola de Tiago, a fé sem obras é morta. Não estou falando aqui das obras da lei de Moisés. Não estou falando isso. Estou falando o que o Messias não falou, que é amar. Como que você vai amar o próximo só crendo no Messias e sentado em casa esperando a vinda do Messias? Como que a verdadeira religião, como diz Tiago, que é o quê? Que é você ajudar o pobre, a viúva, o necessitado. Como você vai ajudar na sua própria casa, sentado? Não tem como, gente. Existe uma ação. E é isso que o Pai vai ver a cada obra de cada um. Os frutos, eu conheço a árvore pelo seu fruto. Porque eu sei que aquele pé é pé de abacaxi? Porque ele está dando abacaxi. Aquele outro pé é o pé de goiaba, porque ele está dando goiaba. Será que um pé de goiaba vai dar abacaxi? Claro que não. Dá figos nos espinheiros ou nos abrolhos? É claro que não. Nem todos que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Tem que fazer a vontade. Não adianta só crer. Tomemos cuidado para que não ficamos tranquilos como chamados, adormecendo sobre nossos pecados, de modo que o príncipe do mal se apodere de nós e nos afaste do reino do Pai. Meus irmãos, compreendei ainda o seguinte: quando vedes que depois de tantos sinais e prodígios acontecidos em Israel e ao Choru, assim mesmo eles foram abandonados, tomemos cuidado, como está escrito, para que não sejamos encontrados, muitos chamados, mas poucos os escolhidos. E é igualmente, gente,
a parábola das jovens, né, das jovens, das noivas, né, que estavam esperando o noivo, as noivas estavam esperando o noivo, só que o noivo não estava vindo naquele momento, né, estava demorando, todos adormeceram, né. Quando o noivo veio, todos levantaram, e aquelas que tiveram óleo, né, na sua candeia, acenderam e conseguiram ver onde estava o noivo, e foi procurar o noivo. Aqueles que não tinham óleo na sua candeia, o que aconteceu? Ah, por favor, me dê um pouco do óleo da sua candeia, para que eu possa acender a minha candeia e ir atrás do noivo. Aqui outros falam, não, mas se eu dar um pouquinho do meu óleo, eu vou ficar sem também, né? Aí o Messias fala, se preparai para a vinda do Messias, preparai para a minha vinda, para a vinda do noivo. A noiva tem que estar preparada. O que é o óleo? As boas obras. Não adianta eu ter a candeia. Eu tenho a candeia, eu tenho o Messias, eu tenho a candeia, eu creio no Messias, mas eu não tenho óleo, não tenho as obras, não tem nada. Não adianta nada. Fé sem obras é morta, já dizia o nosso amado Tiago. Bom, pessoal, além do livro de Enoque, de Daniel, que nós passamos para referências bíblicas desse capítulo 4 do livro de Epístola de Barnabé, nós também temos o Êxodo, capítulo 24, versículo 18, Êxodo, capítulo 32, versículo 7, Êxodo 32, versículo 19, Isaías, capítulo 5, versículo 21, Provérbios, capítulo 3, versículo 7, Mateus, capítulo 16, versículo 27, Salmos, de 62, versículo 12, Provérbios, capítulo 24, versículo 12, e Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 14. E essa então será, né, o nosso último vídeo do ano de 2015. Nós nos vemos somente em 2016, irmãos. E antes daqueles mais, né, que eles não possuem o conhecimento, ficarem falando mal desse símbolo aqui, ó, né? Esse símbolo aqui, né? Muitos vão ver esse vídeo e falar assim, olha, ele é da nova era, o símbolo da besta. Eu acho que é símbolo dos besta, que não sabe o que é esse símbolo aqui. Então, antes de ficar condenando as pessoas, sabe o que significa cada coisa. Não fique condenando nada, não. Tem que ter conhecimento, tem que estudar, meu irmão, né? As pessoas vão ver esse símbolo aqui atrás de mim e vão falar assim, olha, ele é do mal, ele é da besta, símbolo da nova era. Mentira. Gente, eu sou dentista e trabalho também com acupuntura. Sou especialista em acupuntura desde 2004 pela Associação Brasileira de Acupuntura, pela ABA. E esse símbolo, né, é o Teiji, que simboliza o quê? De acordo com a filosofia chinesa taoísta, que o Tao, né, porque eles não acreditam num Deus, a filosofia taoísta não acredita em uma divindade, em um criador que é uma personalidade, não. Eles acreditam no Tao. Tao significa o caminho. Que o caminho criou primeiro uma energia chamada Ti primordial. Esse Ti formou duas energias, o Yin e o Yang. O Yin e o Yang. Essas duas energias não são energias puras, porque dentro do Yin tem um Yang, dentro do Yin tem um Yang, dentro do Yang tem um Yin. Essas duas energias, elas se complementam. Tá? Quando o Yang se torna máximo, nasce o Yin. Quando o Yin se torna máximo, nasce o Yang. E entre essas duas energias que criou, como diz Lao Tse, que foi o fundador do taoísmo, todas as coisas da natureza. Então é a filosofia taoísta. E a acupuntura, né, no qual eu trabalho também como acupunturista, fala sobre essas energias, e que a energia Yin Yang, que formou todo o universo, está dentro de nós, né, e essa energia ela
ela se movimenta nos 12 canais energéticos, né, em Yang, e para a gente poder ter o equilíbrio do corpo físico e psíquico, nós temos que equilibrar essa energia, mas equilibrando através de pontos específicos na pele, né, aplicando ou agulhas, ou a moxa bustão, ou eletricidade, enfim, tá? Então, antes das pessoas ficar criticando o irmão André é da besta, olha o símbolo da besta. Eu acho que as pessoas, que eu chamo os bestas, né, que não conhecem, procurem conhecer melhor, estudar um pouco, né, as filosofias, para poder o quê? Antes de criticar, antes de falar mal, né, critique, pelo menos critique com conhecimento de causa, não ficando criticando sem conhecimento nenhum. Então, e outro recado que eu dou para os irmãos, o meu canal recebe todo tipo de comentário, mas comentários inteligentes, não recebe ofensas pessoais a mim ou qualquer outra pessoa, tá? Então aqueles que vão no meu canal e comenta besteira, ofensa pessoal, eu vou excluir, é claro, esse comentário, tá? Porque uma ideia se combate com outra ideia. Talvez nós não concordamos, talvez não temos nós não concordamos com as mesmas ideias, mas devemos respeitar, ok? Então seja inteligente, combate as ideias do qual estou colocando os vídeos com outras ideias, tá ok? Que a paz de Alruxa, de Alro, esteja em todos os corações de todos aqueles, né, que estão vendo o vídeo, que estão compartilhando esse vídeo, tá? Então, gente, até 2016. Muita paz a todos.